Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. E para aquelas pessoas que, porventura, não têm um NET em casa, ou seja, não conseguem acessar o canal 19, o programa Palavra Espírita pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando Palavra Espírita. E no final, se você gostou desse comentário, compartilhe com os seus amigos no Facebook. Pois hoje começo o meu comentário perguntando a você se em algum momento da sua vida você já pensou o que você veio fazer aqui? Você já pensou por que veio parar aqui neste mundo de tantas desigualdades, em que as pessoas brigam por absolutamente quase tudo? Aliás, não somente brigam por quase tudo, como também brigam entre si por coisas que não levam a absolutamente nada. Ou melhor, até levam ao rompimento de amizade com pessoas que admirávamos e até mesmo amávamos. E o pior de tudo é que esse sentimento às vezes perdura até a morte. Aliás, por falar em morte, esse é um assunto que em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstâncias, as pessoas não gostam de falar. Mas é mais ou menos sobre esse assunto, ou seja, sobre morte, mas também sobre vida, que vai versar o meu artigo sobre hoje, o meu comentário, melhor dizendo. Claro que se você também é uma das pessoas que se negam a falar, ouvir ou ler sobre ela, sobre morte, respeito e até entendo o seu direito de não assistir esse comentário até o final, sem problema nenhum. Mas se você encara esse tema como outro qualquer, então é para você que eu pergunto: qual a melhor forma de se preparar para a morte? Não sei a sua resposta, mas a minha é a seguinte: se nos preparamos para o vestibular, se nos preparamos para o casamento, para o concurso público, para a aposentadoria e para tantas outras coisas que virão, por que não nos prepararmos para a morte, já que é o único acontecimento absoluto e verdadeiro que habita o nosso futuro? E com certeza absoluta, a melhor forma para isso não é deitar e ficar esperando por ela, pela morte, mas sim estudá-la, buscando compreendê-la sem dogmas, sem medos, sem sustos, sem fantasias, e aliado a tudo isso, uma boa dose de serenidade. Estar preparado para ela significa não ser surpreendido quando ela novamente chegar. Sim, quando novamente ela chegar, sim, porque já morremos diversas vezes nos diversos corpos que já tivemos enquanto espíritos imortais que somos todos nós. Pois não existe lógica fora da tese da reencarnação. Aliás, assunto que pretendo enfocar brevemente nesse espaço.
o melhor que podemos fazer é aceitá-la com naturalidade e não ter medo dela por causa dos nossos erros, pois invariavelmente em nossas vidas erramos, uns mais, outros menos, mas todos erramos. E sabem por que erramos? Porque errar faz parte do processo educativo dos espíritos aprendizes que somos todos, pois não se melhora completamente em uma encarnação, eis que, tal qual um aluno das escolas do mundo, o nosso aprendizado também é lento, é moroso, eu diria até é homeopático, mas contínuo. Numa encarnação melhora-se um pouco, na outra mais um pouco, e assim sucessivamente. Você que está me assistindo aí, quer um exemplo de evolução enquanto seres humanos? Hoje já não ingerimos mais carne humana, mas o canibalismo foi prática comum em algumas culturas há alguns séculos atrás. A escravidão foi abolida, mas há pouco mais de 100 anos era permitido comprar uma pessoa e fazer dela o que bem entendesse. É certo ainda que cometemos muitos erros, sem sombra de dúvida, mas é porque ainda somos muito atrasados. Mas lentamente estamos evoluindo, ainda que de forma, como eu disse antes, de forma homeopática. Já não nos digladiamos mais com a espada e nem com armas de fogo em um duelo, como era normal, inclusive, no século XIX. Mas ainda ficamos acordados até tarde da noite para nos deliciarmos e vibrarmos com o sangue do MMA, aquelas brigas da TV. Foi um avanço pequeno? Sim, claro que foi, mas não podemos negar que foi um avanço, ainda que pequeno. Estamos sempre aprendendo e, por via de consequência, estamos sempre melhorando, mesmo que a gente não perceba essa nossa melhora. Lembre-se que a natureza não dá saltos. A cada dia das nossas vidas aprendemos um pouco. A cada encarnação aprendemos um pouco e assim vamos melhorando ao longo dos séculos. Afinal, somos espíritos imortais. E o que é imortalidade? Isto sim é apenas a imortalidade é apenas do nosso espírito, porque do nosso corpo esse sim vai morrer, mas a nossa essência, o nosso espírito, esse continuará a viver apenas que em uma outra dimensão. Quanto ao nosso estágio nesta etapa do espírito imortal, é importante salientar duas coisas. A primeira, que poderemos morrer a qualquer instante, e a segunda, que nem todos morreremos idosos. Tudo que nasce, é verdade, morre. Absolutamente tudo, independente de ser bom ou mal, estar saudável ou doente, ser bonito ou feio, ser jovem ou idoso, querer ou não querer, não adianta. Igualmente, as bactérias e os vírus que tanto mal nos causam, assim como os animais, as plantas e até mesmo o sol e a terra, um dia irão também morrer. E de todos esses, entre aspas, morríveis, o único que tem medo da morte é o ser humano. E esse medo acontece porque, aos moldes do aluno que não se preparou para o vestibular e por isso não foi aprovado, nós também quase nunca nos preparamos para a irremediável passagem da vida, entre aspas, para a morte também, entre aspas. Mas nos imbuindo não somente da certeza da morte, mas da fragilidade, da celeridade da vida, nossa existência ganha um novo significado na medida em que passarmos a dar menor atenção ao que realmente tem menos valor e nos determos naquilo que de fato é mais importante e tem mais valor. E o que tem menos valor e o que tem mais valor?
pois para citar o que tem menos valor, trago aqui uma frase memorável deixada pelo falecido e grande ator Robin Williams, protagonista de vários filmes famosos, entre eles que eu me lembro agora, Uma Babá Quase Perfeita, outro, Patch Adams, O Amor é Contagiante, e um outro também muito famoso e conhecido, Sociedade dos Poetas Mortos, entre tantos outros. A frase dele, do Robin Williams, diz o seguinte, abre aspas, nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio disso brigamos por coisas que não trouxemos e que nem levaremos. Você entendeu bem o sentido dessas palavras? Vou repetir rapidamente. Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio disso brigamos por coisas que não trouxemos e que nem levaremos. Grande ator Robin Williams, que, acometido de uma doença terrível que é a depressão, resolveu, usando do seu livre arbítrio, partir antes do tempo para a pátria espiritual, infelizmente. Já quanto ao que tem valor no livro da vida, não são as coisas do corpo, como bem disse Robin Williams, e sim as coisas do espírito, como, por exemplo, o cultivo das coisas que nos engrandecem enquanto espíritos, aquelas coisas que viemos aqui adquirir, aquelas coisas outras que viemos aqui para burilar e outras ainda para aperfeiçoar. Estas sim levamos conosco, tais como todo o bem que fizemos para outras pessoas, o consolo e ajuda desinteressada. Toda a luz que você acendeu em algum coração necessitado, você levará com você. Você levará consigo toda a palavra que consolou alguém perdido no labirinto da vida, por exemplo. Toda a mão estendida a alguém precisando de ajuda. Tudo isso você levará a tiracolo para o outro lado. Ou seja, tudo aquilo que você deu na terra, você levará consigo exatamente como disse Divaldo Pereira Franco. Disse o seguinte, o que temos, deixamos, o que somos, levamos. Exatamente por isso, não se iluda tanto com os bens materiais e ilusórios. Guie os seus passos nesta experiência corporal pelos valores espirituais. Estes sim serão nossos por toda a eternidade. Infelizmente, cometemos um engano muito comum, que é acharmos que, quando morremos, deixamos aqui os nossos defeitos e viramos santos, com capacidade de resolver os problemas dos que aqui ficaram. Gente, lê do engano. Continuamos exatamente como éramos aqui, com os mesmos defeitos e as mesmas virtudes, nem mais, nem menos, pois a vida continua apenas que em uma outra dimensão. Para lá levamos o que é propriedade do espírito, que são os nossos sentimentos, os bons e os ruins, além do produto do somatório das nossas obras, tanto para o bem como para o mal. O resto, como o corpo físico e os nossos tesouros materiais ilusórios e efêmeros, pelos quais lutamos e brigamos tanto, chegando até mesmo a construir de forma, de forma idiota, inimizades com os nossos próprios familiares. Estes ficam todos aqui. Exatamente por isso que de vez em quando na nossa vida devemos dar, digamos assim, um break, parar um pouquinho para pensarmos sobre a vida, mas não sobre a vida dos outros. Não, claro que não. Precisamos parar para pensar sobre a nossa própria vida, acessando a nossa consciência e fazendo uma releitura das nossas experiências vividas, das nossas crenças,
das nossas posturas e dos nossos valores. Talvez com essa releitura, passemos a dar mais valor àquilo que realmente merece ser valorizado. Mas tudo isso é importante que façamos o mais breve possível, ou seja, enquanto temos tempo, porque o tempo passa, a vida passa, e nós, mesmo sem percebermos, quando nos damos conta, estamos passando também. Estamos nos despedindo dos nossos bens materiais e levando apenas as nossas obras. Como eu disse antes, sejam elas boas ou ruins. Eu vou, você vai, o seu vizinho vai, o seu melhor amigo vai, o seu grande amor também vai. O seu ídolo, seja cantor ou político de estimação, de direita, de esquerda, também vai. Enfim, mesmo não querendo ir, vamos todos, sem choro e nem vela, bem aos moldes do, como diz o poema do jornalista Sérgio Cursino, de que um dia a gente vai embora. A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com os bancos, as parcelas do carro novo que a gente comprou só para ter status. A gente vai embora. Às vezes, sem querer, sem sequer ter tempo de guardar as comidas na geladeira, tudo fica apodrecendo, a roupa fica no varal e a gente vai embora. Nós dissolvemos, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. E a vida continua, a vida segue, as pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas normalmente. Gente, a vida vai embora. E as brigas, grosserias, impaciência, intolerância, tudo isso serviu apenas para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exerce em nós a influência que permitimos. A gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E aqui entre nós, não faz. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora. Pois é, bem assim. Piscou, a vida se vai. O cachorro que a gente tanto amava é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, fazem sexo, andam de mãos dadas, apaixonados e vão até o cinema. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupava na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós sequer emprestávamos são doadas, algumas até jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera a morte? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais, vivesse melhor. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje e até fizesse amor hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Talvez até saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente
desejasse ter mais tempo e menos dinheiro. Talvez até a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais. Ouvisse música e dançasse mesmo sem saber dançar. Hoje o tempo voa. E a partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem, essa jornada fantástica, veloz, com destino ao rumo ao fim. E ainda tem aqueles que têm pressa e vivem com pressa. Por tudo isso, que possamos ser cada dia melhores, que saibamos o que realmente importa nessa passagem pela terra, porque um dia a gente vai embora. Lindo. Eu, pelo menos, achei lindo e verdadeiro esse poema do jornalista Sérgio Cursino. E para finalizar, esse meu comentário, vou deixar para a sua reflexão um questionamento, na verdade não é propriamente um questionamento, mas sim uma pergunta, mas não precisa tentar responder agora. Pense com calma, com serenidade e com sinceridade. E a pergunta é a seguinte: o que você está fazendo com o tempo que lhe resta? Afinal, mais hoje, mais amanhã, a gente vai embora. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.